Jefferson Miola, seja muito bem-vindo aqui no Uzi News. Obrigado. Satisfação recebê-lo mais uma vez nessa sexta-feira. Vamos aproveitar a deixa do Tardelli aqui. Você deve acompanhar, embora você esteja aí no Rio Grande do Sul, um estado tão, né, onde tudo está bom aí no Rio Grande do Sul, em comparação aqui com São Paulo. A questão da segurança aí com o leite, ela é grave também, como aqui em São Paulo. Você consegue fazer um paralelo para a gente? Porque aqui, realmente, o Derrite e o Tarcísio estão fazendo, né? Estão passando o trator aqui, o rolo compressor. Seja bem-vindo. É uma situação bem grave. Eu acho. Bom dia, antes de mais nada, Gustavo, sempre bom estar aqui contigo e ouvir um pouco também o Tardelli. Concordo inteiramente o cenário que ele está anunciando, que é um cenário sombrio não só para São Paulo, mas é um cenário sombrio, né, para o país inteiro, né? O Rio Grande do Sul não está imune a isso, talvez questão de dose, né, a magnitude da problemática da segurança pública e a postura dos governantes, o governador do estado do Rio Grande do Sul, que está no seu segundo mandato, mas tem uma política de segurança pública totalmente falida, né? E, inclusive, ele aderiu por força da sua condição política, de posicionamento no cenário político brasileiro. Ele é um postulante ao cargo de presidente, a candidatura de presidente da República para 2026. Ele acaba tendo uma escolha que ela é primordialmente antipetista e tenta, com uma certa limitação, né, demonstrar um certo afastamento, distanciamento do bolsonarismo, mas não consegue. Prova disso, por exemplo, é que ele foi um dos participantes desse encontro dos governadores do Sul e Sudeste brasileiro, que defendeu uma adoção de política horrorosa para a segurança pública, não é? Uma segurança pública de violência, de repressão pura, não é? E que não vai aos elementos fundamentais, né, de uma política de segurança pública. E aqui tem um desastre da segurança pública, talvez não tenha esse nível da violência policial, mas é uma polícia militar extremamente violenta, como de maneira geral, são as polícias militares dos estados, que herdaram, né, essa cultura militarizada da realização da segurança pública. E nós temos aqui uma situação que o Rio Grande do Sul é um dos estados, veja só, um dos estados que tem os maiores... falho terrível. Um ato falho para um estado, né, que tem essa ambição separatista e que não é nada modesta no seu próprio hino rio-grandense, que diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então, tu imagina a pretensão desse estado, né? Mas é um estado que tem um dos maiores índices de feminicídio, por exemplo, do país, né? Então é gravíssima, é exatamente isso, né? É gravíssima a situação, tem uma incompetência, né, estatal para gerir uma política de segurança pública, e a visão que se tem, que o governador do estado tem em relação à segurança pública é a pior possível, que vai, talvez seja caudatário disto que o Tardelli estava comentando, né, sobre essa natureza, né, proto-fascista da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da política de segurança pública do Tarcísio e do Derrite em São Paulo. Miola, por conta dos 60 anos do golpe de 64, o golpe civil, midiático, empresarial, militar, é bom a gente sempre destacar os outros, o consórcio todo, né, em vez de só falar o militar. A gente teve uma reflexão muito importante que foi, eu não me lembro que autor, que analista que fez, acho que eu vi na revista Fórum, que é o seguinte, quer dizer, a herança da ditadura, nós vivemos até hoje, a estrutura de segurança do país é diretamente, completamente, se não pior, do que foi na ditadura militar, herança das polícias militares. Não enfrentar isso, é evidente que a gente sabe que existem os tempos e tudo mais, mas isso deveria ser enfrentado em algum momento, né? Deveria, né, Gustavo? Porque qual é digamos assim, do ponto de vista subjetivo, não é? Qual é o principal elemento que organiza uma visão de segurança pública desde uma perspectiva militarizada como nós temos, né? Que é a ideia, né, é de que o povo, especialmente o povo pobre e preto, ele é o inimigo interno. Então não faz a segurança pública no sentido de proteger a comunidade. Faz segurança pública no sentido de exterminar e aniquilar, né, o inimigo interno. É a mesma visão que tem as Forças Armadas. E veja, o artigo 144 da Constituição Brasileira, ela estabelece, né, que as polícias militares estaduais, elas são forças auxiliares e subordinadas hierarquicamente às Forças Armadas.
Tu observa que essa hierarquia está estabelecida, inclusive, nos topos hierárquicos que são estabelecidos. Não existe nas polícias militares generais. O topo da carreira das polícias militares é de coronel. Por quê? Porque quem manda em coronel é um general. Então, essa vinculação institucional, ela tem os seus efeitos, inclusive reais e concretos, né, numa mentalidade que é esta mentalidade. Até hoje, Gustavo, que é um problema da sociedade civil e do poder civil brasileiro. Até hoje existem intocados todos aqueles esqueletos, né, de polícia política. Nós temos as chamadas P2, que são as polícias secretas, que são um subterrâneo, é um porão que existe nas polícias militares e que atua à margem do Estado. Né? Essas polícias especializadas que têm BOPs da vida e rotas, tu observa isso, tu vai entrar, é como se tu voltasse à década de 70 do século passado. Exatamente a mesma coisa. Elas estão intocadas, estão preservadas. Então nós temos esse déficit, que é um déficit democrático do nosso país, republicano, né, em que nós não nos livramos dessa chaga. Ela é um espectro que ronda a sociedade brasileira, seja no sentido de uma ameaça mais geral, que os militares representam a nossa democracia, e nós estamos vendo isso, né, bem concretamente, mas seja sob o ponto de vista de uma sociedade, né, militarizada e de um Estado militarizado, né, que adota, né, políticas de segurança pública totalmente distorcidas, que estão fora de padrões civilizados e modernos do mundo inteiro. A polícia brasileira, com essa escolha que é feita, ela é a que mais assassina cidadãos e cidadãs, né, mais prende injustamente pessoas sem provas, e é aquela que mais morre, é a que mais morre do mundo. Entende? Veja, ela só tem essas vicissitudes que não tem nenhuma virtude de uma política pública democrática, republicana e cidadã. Né? Não precisa ser truculenta e violenta, né? e pária em relação à legalidade para fazer segurança pública. Não, é possível fazer segurança pública de outra forma, né? E o mundo mostra isso. Né? Conectado a isso, evidente, tem o tema das políticas de drogas, tal, que está superado, 50 anos que deu errado, e nós continuamos praticando isso errado e aprofundando os erros, inclusive, que é o que o Senado está tentando fazer, né, para anular uma decisão da Suprema Corte. Miola, você vê uma perspectiva política na atuação do Lewandowski para que possa começar a reverter esse processo pela formação do Lewandowski, que é notadamente mais humanizada, Exato. Digamos assim. Exato. Agora, o processo político é muito árduo, né? A gente sabe disso. Como é que você vê essa perspectiva? A definição de uma política federal de segurança pública, ela não se dá numa página em branco. Ela enfrenta, né, atritos e dificuldades institucionais, a começar pelo Congresso Brasileiro, cuja representação majoritária, politicamente falando, ela tem esse viés de direita e extrema-direita e uma visão. Eles recentemente aprovaram, Gustavo, o fim das saidinhas. Veja só, são políticas regressivas e não políticas, né, avançadas. Então, por mais que o ministro Lewandowski possa ter, e eu acho que ele tem, né, esta visão, né, diferenciada, né, e que também ele tenha esta perspectiva de que é necessário que a União Federal entre no debate sobre segurança pública, isso é inadiável, na minha visão, é preciso pensar a política de segurança do país à luz de um modelo como é uma visão sistêmica, à luz de um modelo do tipo do SUS, Sistema Único de Saúde. É um sistema nacional de segurança. Tem que ser pensado desta forma, né? Mas vai ter essas barreiras, vai ter esses obstáculos. Agora, é fundamental, né, necessário e essencial que o governo não se oculte, não se iniba em apresentar uma visão, né, totalizante sobre a problemática e fazer um debate educativo, pedagógico na sociedade sobre as mudanças das polícias estaduais, especialmente as polícias militares, a mudança das suas posturas, a adoção de certos princípios, porque essa resistência tanta que tem o Tarcísio Derrite sobre o uso de câmeras, que protegeria os policiais, inclusive. Não, aliás, sem querer te interromper, a Polícia Militar aqui em São Paulo, eles entraram em rota de colisão com a Polícia Militar. Eles tiraram todo o alto comando anterior,
praticamente Exato. trocaram todos, Exato. e agora o Derrite entrou com um programa de aposentadoria que vai tirar também, a maioria segundo as informações, são coronéis que não querem se submeter. Imagina você, quer dizer, a Polícia de São Paulo, que já é violenta, não quer se submeter aos programas violentos do Tarcísio. O terrível, né? Aliás, o muito pior não quer se confundir com terrível. É essa a escolha que tem ali. Eu acho que foi uma ocasião que tu me perguntasse sobre isso, inclusive eu não sabia nem dizer qual era a natureza das mudanças, e elas estão explicadas agora. É para pior. Né? Toda essa chacoalhada que eles estão dando é para pior. E felizmente, mesmo esses comandantes, né, que podem se alinhar com uma perspectiva, digamos, equivocada, eles têm se insurgindo em relação a isso, o que mostra, né, que o Tardelli fala é super verdadeiro. Né? É daqui para pior que eles querem. É daqui para pior. É um quadro extremamente sombrio. Oxalá a gente consiga, né, no debate, né, político, conscientização da sociedade, enfrentar essa situação. Miola, você é a favor da desmilitarização e você acha que é factível isso? Eu não só sou a favor, como eu acho que ela é essencial, essa desmilitarização. É absolutamente essencial. Absoluto. Qual é o sentido, Gustavo, das forças policiais estaduais serem forças auxiliares do Exército Brasileiro? Me diga, qual é o sentido para isso? Não, isso é só para um projeto de poder político. Não faz sentido. E um projeto de poder político baseado, né, numa visão de que as Forças Armadas, elas são forças de ocupação, elas são forças vassalas, né, que elas combatem o inimigo interno, elas não fazem defesa do país, defesa nacional. Elas fazem, na verdade, né, uma espécie de um protetorado dos interesses estrangeiros no país. São forças vassalas. Né? Então é isso que elas atuam, está errada essa visão, né? Está errado em várias camadas e tal, mas os efeitos concretos acabam sendo esses. Não faz sentido. Polícias militares, né? A segurança pública é feita de uma perspectiva militar e militarizada. Miola aqui no nosso 11 News, Jefferson Miola. Eu vou para o bate-papo aqui de ler 2 comentários, 2 superchats, pedindo para vocês aqui não esquecerem do like também. A Vivian Lee está dizendo aqui: acabei de passar por um terremoto aqui em Nova York e eu não senti nada. A corte tremeu e só eu não senti. Parabéns, Vivian, que você não sentiu o terremoto em Nova York. Que coisa, hein? Depois vamos ver notícias sobre isso aí. Deve ter sido um terremoto fraco, evidentemente, né? José Carlos Faria, sem contar o terremoto dramático que aconteceu em Taiwan, né? Recentemente. José Carlos Faria dizendo: milícia não é poder paralelo, é o próprio estado do Rio de Janeiro. A situação no Rio de Janeiro, então, se a gente falou de São Paulo, Porto Alegre, aqui, en passant, né? Mas o Rio de Janeiro realmente é uma situação para lá de complexa e delicada. Ô, Miola, eu quero falar, então, vamos passar para as Forças Armadas. Você escreveu recentemente, e é um tema que é muito importante que você fale um pouco sobre ele aqui. Eu confesso que fiquei um pouco na minha, enfim, um pouco inocência, devo confessar, que o STF votando a questão das Forças Armadas, aquele voto do Flávio Dino, Forças Armadas são subalternas e tudo mais, na proximidade, aliás, exatamente nos 60 anos do golpe, aquilo me deixou um pouco confortado. Mas você disse que não é bem assim, e eu queria que você explicasse para a gente por quê. Olha, Gustavo, com a devida vênia do relator, para expressar essa formalidade, né, parlamentar. Não, mas Gustavo, assim, vamos lá, vamos começar pelo começo. E, francamente, eu acho que é, no mínimo, esdrúxulo, para não dizer absurdo e constrangedor, que a Suprema Corte brasileira se dedique a discutir se as Forças Armadas elas são ou não são um poder moderador. Quem dispunha sobre o poder moderador era a Constituição de 1824. 1824. Então, a Suprema Corte brasileira, no terceiro milênio da era cristã, na sua terceira década, se dedicar a discutir se as Forças Armadas são ou não são um poder moderador, isso é profundamente esdrúxulo, é absurdo, é meio ridículo até. Não deixa de ser positivo, né, porque seria muito estranho, engraçado até, se a Suprema Corte decidisse com outro entendimento de que as Forças Armadas têm esse poder moderador. Bom, mas não foi por aí. Então, acho que o primeiro aspecto é esse. Né? Agora,
qual é o subtexto por parte disso que a gente tem que entender? Se as forças, o STF está analisando esta situação, é porque ele foi provocado a analisá-la. E ele foi provocado em 2020, que aliás me chamou muita atenção, que seria muito mais pertinente e proveitoso se o Supremo Tribunal Federal tivesse analisado essa questão em 2020, quando estávamos no auge da trama golpista, o ascenso da extrema-direita em torno desta bandeira de intervenção militar no país. Então deveria ter feito isso lá atrás. Mas, por razões talvez com um certo amedrontamento diante do governo militar com Bolsonaro, preferiu fazer essa discussão 4 anos depois. Né? Ela tem um valor prático, um efeito relativo, na minha opinião, que é de pelo menos, mas pelo menos, né, desautorizar e deslegitimar esta visão delirante que faz o bolsonarismo e a extrema-direita a esse respeito. Inclusive juristas conhecidos como, né, o da escola aí do Ives Grandes Martins. Ela tem esse efeito, né, líquido, que é, bom, desautoriza e deslegitima, vocês não estão né, autorizados a usar isso como critério porque não é válido. Agora, o segundo, o subtexto que tem por trás disso, desse julgamento, dessa decisão, é que é o reconhecimento de que o país continua sob ameaça, né, da sua democracia. Nós continuamos sob ameaça. Porque o simples fato do Supremo Tribunal Federal pacificar esse entendimento que ele já estava pacificado, ele já pertencia ao senso comum, desde 88, está na Constituição, o texto com essa ambiguidade, que foi uma imposição do general Leônidas Pires Gonçalves durante a transição conservadora na Constituinte para botar no texto constitucional esta linguagem que está ali, que diz que as Forças Armadas são garantidoras dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, que foi a imposição deles, para gerar essa ambiguidade. Bom, isto só não resolve o problema central, que do meu ponto de vista é o problema do Comando Civil das Forças Armadas. E o Comando Civil das Forças Armadas, ele pressupõe uma situação de urgência nacional que nós temos, que é a transferência para a reserva, uma renovação, né, muito importante do atual oficialato. Não são só esses que estão sendo processados, que provavelmente serão condenados, né, que estão implicados no último período nos atentados antidemocráticos. Tem outros ainda da ativa do Serviço Militar Brasileiro, que estão no posto de comando e no alto comando do Exército, que também estão implicados. E também realizar uma reforma militar no país, né, para que definitivamente as Forças Armadas sejam preparadas, especializadas e modernizadas para cuidar da defesa nacional. E não cuidar de segurança pública interna, de ser transportadoras de urnas eleitorais, de transportadora de medicamentos, de participação em obras públicas, etc. Só cuida da defesa nacional. Nem fique pintando meio fio, cuida da defesa nacional. É essa a finalidade. E sob o comando civil. Então eu acho que em que pese essa decisão ter acontecido, com todo esse insólito que ela representa, não é? Esse bizarro, melhor dizendo, ela não resolve o problema, não afasta essa ameaça real e concreta que são as Forças Armadas, né, em relação à nossa democracia. Miola, você fala do absurdo conceitual, compara com a Constituição de 1824, 200 anos atrás, né? Agora, justamente por nós estarmos vivendo quase que uma realidade absolutamente, quer dizer, absurda, né? De Forças Armadas o tempo todo golpistas e tudo mais, será que não foi né, o STF não foi forçado a fazer isso? Quer dizer, como é que você acha que poderia ser o encaminhamento desse desafio? E eu vou trazer outro elemento para você também comentar, que é o seguinte: logo depois do voto do Flávio Dino, o general Tomás Gonzaga, o comandante do Exército, disse assim: Tomás Paiva, desculpa. É óbvio que o Exército, as Forças Armadas são subalternas, ninguém tem dúvida disso, não sei o que ele falou. Está certíssimo aquilo lá. Como é que você lê esses dois movimentos? Quer dizer, o fato do Brasil viver justamente essa realidade tão perturbadora a ponto de fazer com que a Suprema Corte tenha de ter uma postura também absurda e perturbadora para responder a isso. Sim. Não, esse anacronismo, né, da Suprema Corte dedicar tempo, né, energia e pauta para tratar desse assunto, ele se explica pela imposição da realidade.
O problema existe, a ameaça ela é real. A Suprema Corte estava provocada, como eu disse antes, Gustavo, desde 2020. Sim. Então, seria mais adequado se em 2020, naquele contexto, ela tivesse atuado. Essa provocação de resposta agora é de 2020, é isso que você está falando? Ela é de 2020, uma ação do partido, do PDT. O PDT que entrou com uma ação pedindo que a Suprema Corte, diante daquela insanidade, né, dessa visão delirante que essa turma tem, que pacificasse o entendimento, dissesse para os malucos, olha, as Forças Armadas não querem, não podem fazer isso que vocês querem, porque não é um poder moderador e se caracterizaria uma ruptura institucional. Então é isso que ele pediu em 2020. Veja que a Suprema Corte levou 4 anos para fazer isso. E faz isso, talvez, aproveitando a efeméride dos 60 anos do golpe. Mas, evidente que, ao fazer isso, ela está dando uma sinalização. Não estamos aqui garantidos, nós não estamos assim numa rigidez total da nossa democracia. Existe uma ameaça, essa ameaça são as Forças Armadas, que representam essa ameaça centralmente. Claro que tem esse efeito, que eu não quero desmerecer, de tirar o argumento, tirar a retórica da extrema-direita e do bolsonarismo, e inclusive das cúpulas fardadas. Porque observa, o motivo do Mourão ser colocado, ser transferido para a reserva lá em 2017, 2018, foi quando ele disse, se não acabar com essa bagunça, nós vamos resolver o problema. Tu lembras disso? Então, foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade. E aí eu chego no general Tomás Paiva. O general Tomás Paiva, eu acho que ele está vivendo uma espécie, transitoriamente, inclusive, uma espécie de uma metamorfose legalista, né? Porque quando as Forças Armadas sofreram esse impacto de uma derrota, né, do seu intento golpista em 2022, 2023, eles se reposicionaram. Eles não fizeram uma conversão súbita à legalidade e ao profissionalismo. Eles só se reposicionaram e preservaram o essencial, a começar por ter o ministro da Defesa que eles queriam, que é um porta-voz de seus interesses, e preservar todo o sistema de promoções, ou seja, da cadeia de comando do poder interno, definida por eles, que é a antiguidade. Então eles preservaram isso, e aí chegou o Tomás Paiva. O Tomás Paiva, que foi tão peremptório em declarar que essa decisão do STF está totalmente certo, não havia dúvidas do Exército sobre isso, foi o mesmo Tomás Paiva, né, que participou, protagonizou um dos atos atentatórios à nossa democracia e aos poderes constituídos, né, que foi em 13 de abril de 2018, quando ele era chefe de gabinete do general conspirador Eduardo Vilas Boas, naquela circunstância em que foi publicado, em nome do alto comando do Exército, na conta, no perfil do general Vilas Boas, aquela ordem das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, mandando o Supremo Tribunal Federal prender o presidente Lula, para tirar o Lula da eleição, que era, né, o candidato mais competitivo da chapa militar Bolsonaro-Mourão. Naquela época o Mourão ainda nem era o vice, mas eles estavam construindo a chapa militar, né, e tirar, portanto, da eleição, né, o virtual vencedor daquele pleito, que era o presidente Lula, fora de dúvidas, né? Então, veja, o general Tomás Paiva, que é um personagem que está implicado nessa dinâmica toda, golpista, nessas tramas golpistas dos últimos anos, ele não tem exatamente uma fidedignidade, não é uma confiabilidade para a gente acreditar que ele fala sério. Aliás, ele esteve, por exemplo, só para teres uma ideia onde ele estava, em 2014, 29 de novembro de 2014, para ser muito exato, ele comandava a AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro participou de uma cerimônia de formação de cadetes e lá foi lançada a sua candidatura presidencial para 2018. Então, veja, não é fácil isso, não é uma situação que a gente possa dizer, bom, o STF pacificou o entendimento, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, porque nós temos uma instituição militar e uma cultura instituída e uma geração, especialmente no seu oficialato, que ela está completamente intoxicada com esses valores do passado, que vem do porão da ditadura, muitos deles, inclusive, né? E, portanto, se nós, mais além de avançar com uma mudança, por exemplo, do texto constitucional do artigo 142 no Congresso, por um projeto de emenda constitucional, mas também cuidar da defesa nacional, que está para ser aprovado, votado pelo Congresso, e fazer uma reforma militar. E transferir alguns deles são muito dissimulados, né, que se
aparentam essa ideia de se converteram à democracia, à legalidade, ao profissionalismo, transferir para a reserva. Transferir para a reserva. E punir aqueles, responsabilizar aqueles que participaram, né, materialmente ou de forma muito mais diferenciada e grave nos atentados. Falta gente naquela lista que o STF tem, né, no inquérito da Polícia Federal, melhor. Jefferson Miola aqui no 11 News, trazendo essa análise tão importante para a gente. Eu vou aproveitar, vou pedir para você, então, eu quero falar, Miola, sobre Israel, Gaza. Você fez um artigo importante sobre isso. Agora, antes de falar desse tema internacional, ainda um breve balanço, se você puder fazer para a gente, dos 60 anos do golpe de 64, do que aconteceu no Brasil. Quer dizer, havia ali uma interdição da presidência da República e não fazer eventos oficiais, né? Num acordo que teve ali com o Múcio e tudo mais, com o Ministério da Defesa, os militares, para não melindrar os militares, que são tão sensíveis, né? Eles são tão, assim, delicados. Eles desmaiam, né? Costumam desmaiar quando tem uma coisa que contrariam eles, né, ô Miola? Mas o que eu pude perceber, e eu não sei se você percebeu, é que não houve celebração de 64 pelos militares, a não ser o Mourão, que falou algo assim até isolado. Eu não vi clube militar comemorando, eu vi, na verdade, acho que talvez a resposta mais forte da sociedade brasileira, e aí você me corrija se eu estiver enganado, ao longo desse período pós-democracia, pós-ditadura, né, da redemocratização, com relação a 64. Quer dizer, movimentos pequenos, evidente, né? A Marcha do Silêncio em São Paulo, teve uma manifestação no Rio de Janeiro, manifestações espalhadas pelas capitais, não sei se em Porto Alegre teve uma, acho que teve também, né? Teve, mas também muito fraquinha, né? Fraca, mas de qualquer maneira, elas aconteceram. E no debate aqui na cena também progressista da internet também, isso ficou muito pronunciado. Os jornais convencionais fizeram edições especiais sobre os 60 anos do golpe, e naquela onda de, né, eles apoiaram, a Folha de São Paulo apoiou, a Globo apoiou em 64, e aos pouquinhos eles foram ficando contra o golpe de 64. Faz um balanço para a gente sobre isso. Assim, ó, Gustavo, só te atualizar assim, sobre as celebrações. Ocorreu uma celebração do Clube Militar. Ocorreu? Ocorreu no dia 27 de abril, ocorreu um almoço convocado pelos representantes das três forças no Clube Militar para fazer a celebração do movimento de 64, ou Revolução de 64, eles fizeram isso. E que, inclusive, é um ato ilícito, né? Porque ele está fazendo apologia de crimes previstos no Código Penal Brasileiro, artigo 359L e 359M do Código Penal, né, que é o crime que trata da abolição violenta do Estado de Direito, que foi o que aconteceu em 64, e da deposição de um governante legitimamente eleito, que foi o caso do Jango em 64. Então isso é ilícito, e não é dado a ninguém, né, fazer apologia ao crime. Não aconteceu nada. Eu até tenho a impressão de que o Ministério Público Federal tenha sido provocado, mas não agiu. É um ato ilícito. Então eles celebraram. É importante dizer que, embora o Clube Militar ele seja uma entidade de direito privado e que tem nos seus quadros dirigentes oficiais da reserva das Forças Armadas, ela é uma espécie de um ventríloco, é uma voz auxiliar que tem os militares da ativa. E ele é frequentado, inclusive, por militares da ativa, né, dentro dessa sociabilidade da família militar, né? Então não é algo, digamos assim, inocente, mais além do que o Mourão fala, mas é algo muito concreto, né? Então é um deboche, é um tapa na cara, uma bofetada, né, que eles dão diante do pedido que o presidente Lula fez, né, na minha opinião, que inibiu, inclusive, que essas manifestações no país de rememoração, porque não é de celebração, ato de rememoração dos 60 anos do golpe, como parte de um processo de memória, verdade e justiça. Aqui nós temos um problema que eu acho que o presidente Lula, né, ele desencorajou, ele desestimulou fortemente que organizações da sociedade, movimentos sociais
né, pudessem fazer esses atos de rememoração e ter uma atividade. Foi um erro o governo institucionalmente não promover isso, porque a questão da memória, da verdade e da justiça não é uma questão de governante do foro íntimo, de uma opinião pessoal, nem de um governo. É uma questão de Estado, é uma política de Estado permanente. Isto é feito em todas as sociedades do mundo, se faz isto. Sociedades que tiveram um encontro, né, com a justiça de transição promovem isso. Nosso caso não teve essas rememorações oficiais, né, e desestimularam muito as iniciativas da sociedade civil. Tem uma diferença de atitude, de cultura, né, da sociedade brasileira em relação, por exemplo, às sociedades dos nossos países vizinhos, sul-americanos, onde essa data das rememorações, elas são fortemente e permanentemente lembradas. Porque esses países também, diferentemente do Brasil, eles promoveram uma justiça de transição, eles fizeram uma revisão desses processos históricos, no sentido de identificar e responsabilizar os responsáveis por crimes de terror de Estado, puni-los, né, e tem uma política pedagógica e escolar permanente em torno dessa questão. E permanentemente, anualmente, se realizam grandes atos de rememoração. Na Argentina, mesmo, dia 24 de abril, no marco dos 48 anos da ditadura militar de 1976, tiveram uma atividade multitudinária. Dizem, inclusive, que ultrapassou a cifra de 1 milhão de pessoas em Buenos Aires, nos arredores da Casa Rosada. No Chile, ano passado, eu estive lá, nos 50 anos da rememoração do golpe que derrubou o presidente Allende, manifestações enormes, gigantescas, grandes atividades, uma semana inteira, etc. Aqui no Brasil a gente não faz isso. Né? Então, o problema também dessa nossa cultura e de um processo onde, diferentemente dos outros países, os militares, eles continuam sendo uma sombra sobre nós. Na Argentina, no Uruguai, no Chile, por enquanto, ainda não são essa sombra, né? Ou já há muitos anos também não são essa sombra, embora as tensões contemporâneas promovidas por setores das extremas direitas desses países, né, tenham tematizado a questão militar e trazido à mesa, né, isto que é um fator assombroso para o debate desses países. Então, acho que tem essa situação, é uma lástima o governo não ter feito isso, eu acho que é um erro, e o governo, em certo sentido, ele foi desconcertante perante, inclusive, né, setores da sociedade que imaginavam, né, que não concordam com essa omissão e com essa tibieza em relação ao enfrentamento da questão militar. O rescaldo foi negativo, então, né? Foi negativo. Você falou agora de Chile, de Argentina, e me fez lembrar da Venezuela. E eu queria te perguntar sobre... ontem o Maduro, acho que promulgou uma lei que declara Essequibo um estado da Venezuela. Tem a questão das eleições, né, que o Brasil mudou, que fez uma inflexão ali na cobertura em geral que ele dava ao governo venezuelano. Como é que você está vendo essa situação toda aqui com relação à Venezuela? Que, inclusive, o próprio Gustavo Petro, da Colômbia, também fez críticas já ao Maduro recentemente. Como é que você está vendo essa situação? Olha, Gustavo, nunca é fácil a gente discutir esses terrível, assuntos. Né? É terrível o tema da Venezuela, né? Porque, inclusive, tu faz isso aqui, nós chegamos no fim do fim do programa, eu te lanço essa batata quente. Isso. Mas, assim, e eu sei que se eventualmente for necessário, a gente vai ampliar um pouco o nosso tempo aqui. Não, mas eu te digo o seguinte, tá? Não dá para examinar o processo venezuelano sem levar em consideração a dinâmica geopolítica mundial, especialmente o papel que os Estados Unidos desempenham ao longo dos últimos 25 anos no país, desde que o Chávez chegou ao poder. Né? Então, que é o tema, né, das sanções, dos bloqueios, de uma pressão brutal, financiamento da extrema-direita e tal. Tudo isso eu acho que faz parte, né, de uma realidade econômica e social hoje do país, né, que ela tem este componente, é um país que foi asfixiado nas suas potencialidades. Teve também, naturalmente, eu digo isso com muita tranquilidade e honestidade intelectual, inclusive, frequentava a Venezuela pelo menos 2 ou 3 vezes por ano até os anos 2015, 2016, né? E conheço muito o processo interno, e também sei das dificuldades e limitações que tiveram
os dirigentes venezuelanos, né, do governo venezuelano, de pensar uma estratégia de desenvolvimento, mesmo nas situações adversas. Então, tem o problema da influência, as pressões e sanções estadunidenses, sim, e tem as dificuldades e limitações dos próprios, né, bolivarianos que conduzem o processo. Bom, mas eu acho que, nesse período recente, eu concordo com a posição adotada pela diplomacia brasileira, o Brasil protagonizou, né, um esforço, né, para reduzir essas pressões e as tensões ocasionadas pelos Estados Unidos, que foi o Acordo de Barbados. E ele chegou a um consenso. O Brasil critica a posição, ou se estranha a posição venezuelana em relação ao processo eleitoral, né, exatamente porque foi um dos copatrocinadores desse Acordo de Barbados, onde o próprio chavismo, né, hipotecou determinados compromissos que não foram materializados depois. Então, bom, quem assinou esse acordo, que foi o governo do venezuelano, o fez não por imposição, o fez como parte de um acordo que teve, né, como patrocinadores, um deles o Brasil. Então essa é a posição do governo brasileiro com a qual eu concordo. Né, eu concordo, né, com a posição adotada. E sobre o tema desse equívoco, eu acho que que também aqui não é algo irreal, a disputa territorial. Ela vem lá do século XVIII. Não é irreal. A questão é porque hoje, Carapari, desse assunto surge. E aí, tu me perdoe, mas assim, eu tenho muito cheiro de que esta forma, né, trazer para a cena nacional, mobilizar a sociedade venezuelana em torno de defesa de um assunto que tem o máximo interesse nacional, né, que é reconquistar o seu território histórico, vai fazer isso nesses tempos, com uma batalha, como se fosse uma batalha central de vida e morte, me parece que ela tem um certo componente, né, político, de interesse eleitoral por trás. E me passa essa impressão, inclusive, que ser um recurso, mesmo recurso que usou, por exemplo, não tem equivalência aqui dos atores, mas, por exemplo, a ditadura argentina nos seus estertores, ela fez uma escolha de inventar o tema das Malvinas, né, naquela circunstância, para ser um fator, né, de fuga para frente, com a ideia de que ali eles conseguiriam, então, comover a sociedade argentina, coesionar a sociedade argentina, né, e superar uma crise de legitimidade que a ditadura vinha sofrendo. Então, eu acho que é ruim isso que está acontecendo na Venezuela, né, e ela não colabora, digamos assim, para esse esforço que está sendo feito, inclusive pelo governo brasileiro, de criar as condições de que o país se desenvolva soberanamente, que os Estados Unidos deixem de interferir, de ter ingerência em assuntos internos de qualquer país, e especialmente no caso da Venezuela, que tem há 25 anos, né, 25 anos, um quarto de século, interditando as possibilidades de um país. Isso não é um dado menor, que eles fazem há 65 anos em relação a Cuba, por exemplo. Né? E a despeito disso, são países que heroicamente ainda sobrevivem. Importante a gente dizer isso. Mas eu acho que no meio desse caminho teve um negócio chamado Acordo de Barbados. E é importante a gente, né, ter esses critérios. Porque senão a gente acha que tudo cai no terreno do politicismo, da luta anti-imperialista e tal. Ela está posta, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Nesse caso. Jefferson Miola, deixa eu ter o prazer aqui, inclusive, de fazer essa transição com a presença do Danilo Amilcar aqui. Obrigado, Danilo Amilcar, pela presença aqui no 11 News. Uma honra te receber. O Danilo Miola, ele é coordenador nacional do Núcleo de Direitos Humanos da Rede Emancipa, estudante de Geografia da USP, e irmão de Denis Henrique, uma das vítimas do massacre de Paraisópolis. Vai ser um papo muito bacana aqui. Obrigado, Danilo. Você me ouve bem, querido? Eu te escuto. Me ouve também? Opa, tá legal. Tá muito boa a sua transmissão. Miola. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Eu agradeço. Obrigado a ti. Um bom programa aqui. Vou acompanhar aqui a tua charla com o Danilo. Né? E bom final de semana para nós. Um abraço grande, viu, Danilo? Grande prazer aqui te encontrar. Um bom fim de semana para nós. Abração.